Olá, eu sou a doutora Ana Maria Nátocles, advogada. Eu vim aqui mais uma vez agradecendo vocês pela audiência que vocês estão me dando, pelo feedback que estão me dando. Eu vim para fazer o Responde Direito, para levar o direito de uma forma mais simples possível às pessoas. A minha ideia aqui nunca foi dar aula de direito. Eu não estou falando para o mundo acadêmico, eu estou falando para as pessoas que não conhecem seus direitos, ou que conhecem parcialmente, ou que acham que conhecem, muitas vezes não conhecem, e que por desconhecimento jogam seu direito no lixo. Então, eu sempre gosto de repetir: não jogue seu direito no lixo. Mas qual é a forma que você tem de não jogar seu direito no lixo? É conhecer os seus direitos. Então, eu tenho trazido questões muito comuns no meu escritório, no meu dia a dia, no dia a dia dos tribunais. Eu atuo aqui no estado do Rio e posso atuar em outros lugares, em questões, já atuei em outros estados, mas a minha atuação é basicamente no estado do Rio. E eu quero levar para você exatamente esse meu conhecimento, essa minha prática. Eu sou advogada há 28 anos, trabalho sempre pró-consumidor. Então, eu tenho uma visão do mundo de consumidor. Quando eu falo de direito médico, eu falo de direito médico pela visão do consumidor, pelos problemas que os consumidores têm. Então, eu sempre opto por esse lado do direito. E quando você tiver numa dúvida de a quem você procurar, procure sempre um especialista na sua área. Não procure primo do primo, amigo do amigo, procure um especialista do que você precisa. Muitas vezes a pessoa pode ser um ótimo especialista numa determinada área, mas não é o que você está precisando naquele momento. Eu gosto de dar sempre o exemplo dos médicos. Quando você está com um problema grave no estômago, você não procura um neurologista, nem um clínico geral, você procura um gastroenterologista. Então você tem que ter a mesma visão no mundo jurídico. Quando você vai procurar, às vezes a pessoa é um juiz aposentado, e aí você fala: nossa, mas ele é um grande. Sim, às vezes foi um ótimo juiz, conhece muito direito, mas não atua naquela área que você está precisando. Você precisa de advogado especialista. E a minha ideia aqui é levar para você, levar para as pessoas, de um modo em geral, seus direitos de cidadãos, seus direitos de consumidor. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas questões médicas, que é o que tem vindo muito para mim, muitos problemas que estão vindo nessa área médica com a visão do consumidor, repetindo sempre isso. Uma coisa que hoje as pessoas não entendem é a diferença entre obrigação de meio e obrigação de resultado. A pessoa vai falar: nossa, doutora, o que é isso? Você falou que vai falar de coisas fáceis e agora vem com uma expressão jurídica? A obrigação de meio e de resultado é o seguinte: existem coisas na medicina que o médico ele tem que fazer o que ele promete. Então, por exemplo, se você for um médico, um cirurgião plástico, levar uma foto de um nariz e ele prometer a você que ele vai fazer o seu nariz ser igualzinho aquele nariz ali, ele está fazendo uma obrigação por resultado. Ele está assumindo com você que vai produzir aquele resultado. Então, se ele fizer um nariz diferente daquele que foi combinado anteriormente, você tem um direito de acioná-lo judicialmente. Por quê? Porque ele prometeu um resultado. Agora, se você tem um problema de saúde, você precisa de uma cirurgia, e o médico fala: olha, eu vou fazer o melhor, eu vou tentar curar você, eu vou tentar resolver. Ele vai usar todos os meios dele para atingir aquele resultado. Nem sempre ele vai conseguir atingir aquele resultado. Mas se ele usou todos os meios dele, ok. Você não tem e não deu certo, você não pode processá-lo porque um tratamento não deu certo. Então, isso é a diferença entre resultado de meio, obrigação de resultado. Então, isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim: mas doutora, olha só, eu fiz uma lipoaspiração e eu não fiquei como eu queria.
Bem, mas às vezes a lipoaspiração sozinha não ia resolver o caso. Eu tive um caso agora que era um caso clássico de uma pessoa que foi muito gorda, que emagreceu, mas continuou com gorduras abdominais. Ela deveria ter feito o quê? Uma abdominoplastia. Ela deveria fazer uma plástica abdominal para tirar aquela pele toda ali e ficar com uma barriga lisinha, com o abdômen lisinho, um tanquinho, vamos falar assim. Mas não, ela optou por fazer uma lipoaspiração. A lipoaspiração tirou a gordura? Tirou a gordura, mas não deu o resultado que ela queria. Mas ela não contratou um resultado com o cirurgião plástico, ela contratou uma obrigação de meio. Ele tirou realmente a gordura. Ela não ficou com excesso de gordura abdominal, mas ela ficou com excesso de pele. Então, isso tem que ser conversado com o médico antes de fazer a cirurgia, principalmente cirurgia plástica. Você tem que conversar com o seu médico e colocar isso no papel. Se ele está fazendo uma cirurgia, uma obrigação de meio ou uma obrigação para o resultado. Isso é fundamental que seja colocado. Uma outra coisa que tem tido muito problema, e isso hoje é quase que a base do direito médico, do direito à saúde, é quando nós falamos da teoria da perda de uma chance. O que é a teoria da perda de uma chance? Exatamente o que está a palavra falando, né? Então, por exemplo, você precisa de uma cirurgia e leva tanto tempo para fazer aquela cirurgia que você acaba morrendo. Ou aquilo ali se complica de uma maneira muito grande e você perde a chance de sobreviver ou de uma cura. Isso é muito comum em tratamento oncológico. Quando você descobre um câncer e você tem que fazer uma cirurgia o mais rapidamente possível, ou começar uma quimioterapia o mais rapidamente possível, e o seu plano de saúde não autoriza. Fica fazendo, esperando para poder aquela autorização e renova o pedido e fica. É muito comum. E nisso o câncer vai aumentando e você pode ir a óbito, ou você pode ter uma metástase no seu problema. E aquela cirurgia que seria uma cirurgia, às vezes, num órgão, vai ter que fazer uma cirurgia em vários órgãos. A quimioterapia, que seria uma quimioterapia numa região, vai ter que ser uma quimioterapia muito maior. Então, você perdeu a chance. Isso é a teoria da perda de uma chance que hoje o direito brasileiro já abraçou. O Supremo Tribunal Federal, ele já pacificou a questão da teoria da perda de uma chance. Então, se você, por exemplo, tiver um problema de um transporte, você chamou uma ambulância, a ambulância, em vez de chegar em 30 minutos, em 15 minutos, ela leva 6 horas para fazer o transporte. E aí você vem a óbito, ou complica. Foi culpa da ambulância? Foi. Você poderia morrer? Poderia morrer, mas você poderia também ter sobrevivido. Essa perda de uma chance é a coisa hoje mais importante no direito médico. Eu atendi essa semana um caso que, pegando o laudo médico, o prontuário médico de uma paciente que veio a óbito, o médico que avaliou, antes de chegar a mim, as clientes, as filhas dessa senhora que veio a óbito, pediram o prontuário e levaram o prontuário a um médico para ele fazer uma avaliação. E o médico descobriu mais de 10 coisas erradas no tratamento. O tratamento durou 19 dias e ela morreu. Ela poderia ter morrido? Poderia, mas ela poderia ter sobrevivido, ela poderia ter sobrevivido mais, ela poderia ter tido uma qualidade de vida diferente. Mas mais de 10 procedimentos errados num prontuário em 19 dias. Então, ali está óbvio, está inequívoco, claro que a pessoa perdeu a chance de se recuperar. Agora, para a gente chegar a esse consenso, para o juiz entender isso, nós passamos por etapas. A gente precisa do prontuário, a gente precisa de uma avaliação de um médico, porque o médico que é o perito, que é a pessoa que vai dizer, olha, o erro no tratamento foi esse, ele vai apontar para a gente. Então, eu peço sempre aos pacientes, aos meus clientes, que são pacientes, que são filhos de um paciente ou mãe de um paciente, que peça o prontuário,
médico, que depois leve esse prontuário a um médico de confiança, para o médico apontar eventual erro e trazer para mim aquele prontuário com um laudo mostrando os erros. Sabe, às vezes chegam para mim e falam assim: não, mas as pessoas do hospital ficaram revoltadas porque o tratamento foi errado. Mas falar isso não é nada. A gente tem que ter prova. O juiz, ele só julga em cima das provas dos autos. O juiz, ele pode até saber que você tem razão, mas se não tiver prova nos autos que você tem razão, ele não pode julgar favorável a você. Ele não julga só pela impressão dele. Ele tem que julgar principalmente pelo que tem nos autos do processo. Então, se você foi vítima de erros de diagnóstico, de erros no seu tratamento, no tratamento da sua mãe, do seu pai, do seu filho, você tem que pegar esse prontuário, levar a um médico, conseguir um laudo mostrando que os erros que aconteceram ali naquele procedimento, e aí sim procurar o advogado e trazer esse problema, que aí a gente vai atuar de forma jurídica, baseado nos documentos, nas provas documentais. Isso é muito importante. É muito importante no direito médico, nos erros médicos, na teoria da perda de uma chance, em tudo isso, nas obrigações de meio, de resultado, a prova. E a prova do problema médico é sempre através da perícia. Então, não ouça só, não adianta chegar para o advogado e falar: olha, a enfermeira falou que eu tenho que procurar um advogado, entrar com uma ação. Mas se a enfermeira não te deu nada, nenhuma prova, é só a palavra dela, e na maioria das vezes ela não vai à audiência dizer isso não, porque ela também vai se comprometer. Ninguém quer se comprometer. Então, tente sempre fazer provas. Eu falo sempre isso, de usar o smartphone, o seu telefone, para filmar a pessoa ali no hospital. Por exemplo, se está num hospital público e tem infiltração no quarto, tem uma lata de lixo, já vi vários casos, às vezes a pessoa tem que estar numa enfermaria e tem uma lata de lixo no pé da cama ou do lado da cama, fotografe, porque amanhã ou depois, se tiver uma infecção, você pode acusar o hospital da infecção causada por aquela lata de lixo. Eu tive um caso de um paciente que foi para o hospital porque ele quebrou a perna, mas foi uma fratura exposta. Ele teve que ficar ali de repouso, teve que passar por uma cirurgia. E na enfermaria que ele estava, era um hospital público, tinha uma lata de lixo no pé da cama dele. E ele veio a perder essa perna. Por quê? Porque entraram bactérias ali. Aquilo dali ficou totalmente infectado. E ele, para não morrer, eles tiveram que optar por amputar a perna dele. Então, por causa de uma fratura exposta, que foi tratada, mas não foi tratada corretamente. Por quê? Porque tinha lata de lixo no pé da cama, ele perdeu a perna. Só que a esposa dele, que era uma senhora, olha, uma senhora já com quase 80 anos, ela sabia usar o smartphone, ela sabia fotografar, ela fotografou tudo. Ela fotografava até as reclamações por escrito que ela colocava lá para a enfermagem e para o médico. Ela fazia os bilhetes, ela colocava os bilhetes ali e fotografava. Então, eu com esse material, eu pude entrar com uma ação e eu condenei o município, era um hospital municipal, a pagar dano moral, dano material e dano estético. Foi uma indenização bem alta, quase R$ 1 milhão para ele e para ela também. Dela foi só dano moral. Ele foi uma indenização maior, porque quem perdeu a perna, quem teve dano estético, dano material foi ele. Então, é até uma ação que vai demorar um pouco mais para receber, porque a ação contra a vara de fazenda pública, você entra no precatório judicial para receber. Mas o processo em si foi até rápido. Hoje a justiça está muito mais rápida, principalmente quando você leva todos esses documentos, todas essas provas. Muitas vezes a gente tem que fazer até uma ação antes para poder constituir uma prova para depois entrar com a ação. Mas se você puder já levar a prova para o seu advogado, você facilita muito. Você faz com que a ação seja muito mais rápida.
né? A gente já entra com um laudo, a gente já entra com um prontuário. Isso aí tem uma força muito maior, né? Você não que prova testemunhal não tenha valor, mas uma prova documental, ela é sempre uma prova mais forte na justiça. E em casos médicos é fundamental a prova pericial, né? A prova pericial médica. E a prova pericial médica é exatamente em cima de prontuário, de laudos, de exames. Então, tudo isso você deve guardar. Se você for visitar o seu parente no hospital, fotografe tudo que você puder, tudo. Ele entrou andando no hospital, filme ele entrando andando no hospital. Tudo que acontecer, você deve documentar. Faz uma pastinha no seu smartphone e vai colocando tudo naquela pastinha ali, fotos, vídeos, tudo daquele caso. Até se comprar um remédio, você teve que comprar um remédio, fotografa a receita, fotografa a nota fiscal, aquela notinha que da farmácia, você perde fácil. Aquilo dali perde muitas vezes a cor. Então você fotografa para poder cobrar numa ação judicial. Isso é muito importante, né? Então eu quero levar isso para vocês porque esse direito médico ele está crescendo muito. As pessoas antes não entravam com essas ações, as pessoas aceitavam passivamente. Hoje as pessoas não têm mais que aceitar passivamente. Hoje a internet veio para democratizar o conhecimento. A minha ideia aqui é exatamente democratizar o conhecimento. Por isso que eu abro espaço, vocês anotem aqui embaixo perguntas, ou no WhatsApp, ou no meu e-mail do escritório, tudo isso tem aqui embaixo, eu tenho anotado. O nosso site também tem muitas questões ali que a gente já fala, então às vezes a dúvida que você tem ali. Nas outros vídeos que eu fiz, eu tenho vários vídeos aqui já no Responde Direito que falam sobre essas questões médicas e outras questões. Se inscrevam no canal, ative a notificação, mas vejam também os vídeos antigos, porque muita coisa pode já ser problemas que você está passando e que vai esclarecer. E se você tiver um amigo, um parente que esteja passando por esse tipo de coisa, compartilhe esse vídeo para poder ajudar, porque quando você compartilha, a pessoa passa a conhecer o seu direito e você me ajuda também a levar esse conhecimento que é o meu objetivo. O meu objetivo quando eu fiz esse canal foi exatamente poder mostrar de uma forma simples, didática para as pessoas os seus direitos, principalmente direitos como consumidores, como seres humanos mesmo, porque eu faço muita coisa pela humanidade. Quando eu ajudo você a conseguir uma cirurgia, conseguir um home care, quando eu consigo um tratamento caro, isso aí eu tô fazendo um trabalho que, claro, eu tenho meus honorários, mas que eu ajudo as pessoas. E eu acho que você só tem como melhorar o mundo fazendo esse tipo de coisa, fazendo com que as pessoas não joguem seus direitos no lixo. Então, não jogue, não seja você mais uma pessoa a jogar seu direito no lixo, sabe? Procure um advogado especialista na sua área, no problema. Se é um problema médico, procure um advogado especialista em direito médico. Não adianta ir em grandes escritórios que advogam para plano de saúde, que advogam para o hospital. Não, procure um advogado que advogue para o consumidor, que seja pró-consumidor, que seja um advogado de direito médico, mas que seja direito médico do consumidor. Existem grandes escritórios no Rio de direito voltados para o direito médico, mas que advogam para médico, advogam para plano de saúde. Você acha realmente que um consumidor vai lá, eles vão recusar o cliente? Não, eles não vão recusar o cliente, mas eles não vão ter o mesmo carinho que teria um advogado pró-consumidor. Então é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, de fazer a notificação para poder chamar novos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeos novos aqui no canal. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu terei imenso prazer em responder. Até a próxima.